Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da doutora e nós chegamos no mês de agosto. E é claro que não poderíamos deixar de falar sobre o agosto lilás. Vem comigo. O agosto lilás foi instituído como o mês de conscientização com relação às violências praticadas contra a mulher. Existem diversas espécies de violência em que a mulher é colocada e eu quero hoje falar aqui para você sobre a Lei Maria da Penha, que foi instituída no dia 7 de agosto do ano de 2006. Essa lei ela traz não só os tipos de violência e exemplificando e trazendo aí dicas para que nós, de uma vez por todas, deixemos de pensar que a violência doméstica ela é física, ela é aquela que deixa marcas na nossa pele. Não só esse tipo de violência, como outras que nós vamos tratar ao longo deste programa e também das várias formas de proteção a essa mulher que está sendo vítima de violência. Nós precisamos entender, então, que a violência, que não é só física, muitas vezes ela começa com uma violência psicológica, em que o agressor, ele passa a proferir frases desmotivadoras, frases que muitas vezes são confundidas com aquela questão do seu potencial, com a questão da sua moralidade. Ele começa a mexer com a sua autoestima e ele passa a dizer que você não é capaz de desenvolver algum projeto, algum estudo, algum tipo de trabalho, porque você é burra. Ele começa a mexer com a sua beleza, ele começa a dizer que você não é uma pessoa capaz de ser comparada com uma outra. E aí ele começa a dizer que aquela que você está olhando o perfil e se inspirando, você nunca chegará aos pés dela. Ele começa a dizer que você não tem capacidade intelectual de fazer algum curso ou muitas vezes de ser promovida no seu trabalho. Tudo isso é espécie de violência contra a mulher. Em outros casos, a violência ela é patrimonial. Como, por exemplo, eu vou dizer aqui um caso para vocês de um casal que instruíram também nas questões sociais, societárias, e o estatuto social da empresa em que esse casal dirigia, trabalhava, constituiu, ele dizia que os dois teriam igualdade nas suas atividades de trabalho, mas ele não entendia isso de forma igualitária e, portanto, quando do término do casamento, ele resolveu passar a destruir alguns equipamentos da loja em que eles construíram e, portanto, violência patrimonial. E não parou por aí. Muitas vezes você pode pensar, não, mas eu não tenho loja, não sou empresária, não sou empreendedora, eu sou doméstica, eu sou do lar. Mas ele pegou o meu celular, arremessou no chão e quebrou. Disse que ele que me comprou esse celular e, portanto, ele faz o que ele muito bem entender com o meu aparelho. Outras vezes, o agressor é usuário de drogas, ele faz uso de bebida alcoólica, ou ele simplesmente quer controlar os seus pagamentos, o seu salário. Ele passa a mexer nas suas coisas, passa a pegar o dinheiro da sua bolsa e dizer que a partir de agora é ele quem controla. Outras vezes pega o seu cartão de crédito, faz usos e não refaz o pagamento desses usos. Então ele está se excedendo, ele está cometendo crime também de violência patrimonial. Uma outra hipótese elencada na Lei Maria da Penha também é a violência sexual. Muitas vezes a mulher ela entende que ela é obrigada a fazer aquilo que ele chama de papel da mulher, obrigações do casamento. Mesmo sem vontade de ter relações sexuais, ele obriga essa mulher a cumprir o seu papel e começa também nessa violência a se utilizar da violência moral, psicológica, dizendo que se ela não fizer, ele vai buscar com a vizinha, ele vai buscar em outros locais outra mulher que satisfaça ele sexualmente. E isso também é um tipo de violência contra a mulher.
Quando nós passamos a entender que a violência doméstica ela é muito mais do que uma violência física, aquela que deixa marcas em você aparentes, e que essas marcas podem ser não aparentes, como a psicológica, sexual. Se você deixa de buscar amparo, se você deixa de buscar socorro, proteção judicial, essa violência ela vai se agravar. E ela poderá sair da violência psicológica, aquela praticada verbalmente, aquela praticada sexualmente, aquela violência patrimonial que nós acabamos de falar, e se transformar então na violência física. Recentemente nós vimos um caso que estourou nas mídias, nos grandes noticiários, em todos os lugares, de uma mulher que tomou mais de 60 socos, né? E existem diversas teses, teorias, falácias. Nós não conhecemos o processo porque o processo correrá em segredo de justiça. Mas a mulher, ela precisa ter ali no seu consciente que ela precisa buscar socorro, sim. A primeira levantada de mão pode transcorrer todas essas etapas ou pode ir diretamente para a última etapa, que é o feminicídio, que agora é um crime autônomo, com pena até 40 anos, tá? Então, tudo isso tem que ser muito claro. Esse é o mês de conscientizar e também de reavaliar se as políticas públicas implementadas até agora têm tido efetivo resultado ou não. O que mais nós podemos fazer? Já foi aumentada a pena, já estamos com delegacias especializadas, já temos preparo, mas precisa preparar muito mais. Mas precisa conscientizar. Muitas vezes essa mulher ela é julgada, então por isso ela acaba não denunciando. Ela é julgada de que se ela não denunciou na primeira vez, é porque ela gostou, é porque ela quer que isso continue. Mas se esquece de pensar na mulher especificamente, no histórico familiar, no histórico psicológico. Em alguns momentos, eu percebo, conversando com essas mulheres vítimas, que a dependência não só financeira, como a emocional. Aquele agressor, ele passa anos falando para ela que nunca ninguém vai querer nada com ela. Ele passa anos dizendo para ela que ela é feia, que ela é incompetente, que ele é o único que a quer. Mas isso não começa dessa forma. O agressor de mulheres, ele começa contando coisas bonitas, coisas boas, dizendo que ele é o único que a protege e que o fato de escolher a roupa para ela usar, de escolher os lugares que ela pode frequentar ou não, os amigos que ela vai ter ou não, é uma forma de cuidado, é uma questão de amor. E este amor, ele vai sufocando, ele vai deixando a mulher desconfortável. E é por isso que as mulheres precisam ficar muito atentas. Pesquisa, pergunte. Quando é muito fácil, desconfie. Aquele abusador, ele pode querer utilizar do patrimônio que você construiu. Desfrutar não só no sentido de dividir a vida com você e se você conquistou algo a mais, ele também vivenciar aquilo. Mas ele utilizar disso para manipulação pode configurar um tipo de violência também. Quando falamos de violência doméstica, precisamos também entender que não é só aquela que ocorre debaixo do mesmo teto, com o casal. Às vezes, é entre namorados que não convivem debaixo do mesmo teto. Outras vezes, do ex-namorado, que o relacionamento já se esgotou, mas ele não aceita o término. E ele passa a perseguir. E é por isso que nós vamos falar agora sobre as medidas de proteção a essa mulher vítima de violência. Se você, mulher, está aí sofrendo algum tipo de violência
fique atenta em quais são as medidas que você pode buscar. Você tem a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, que pode te orientar e te auxiliar, você tem a Ordem dos Advogados do Brasil, você tem o 180, você tem o 190, você tem as delegacias especializadas de defesa da mulher e você tem as delegacias comuns. Muitas e muitas vezes eu ouço: doutora, mas eu fui na delegacia, era um domingo, o pessoal da delegacia não quis registrar o meu BO. Isso tá certo? Não, falaram que eu deveria esperar até segunda-feira. E aí, então, na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, em que se abre a Delegacia de Defesa da Mulher, eu registrasse lá a minha ocorrência. Outras vezes, os investigadores, os policiais de plantão dizem: se você está muito machucada, vá ao pronto-socorro, depois você registra. O primeiro momento, a primeira orientação que a autoridade policial deve te passar, e isso é muito correto, muito bem-vindo, é se você tem alguma lesão aparente, você precisa sim buscar primeiro o socorro, primeiro a proteção ali da sua integridade física. E aí sim, registrando tudo isso, até recomendo, se for uma lesão, até vamos dizer leve, que deixe vermelho, arroxado, arranhões, isso geralmente some um pouco mais rápido da pele. Então é importante que se passe por um atendimento médico para que fique registrado e documentado em um laudo, um relatório, um atestado, que isso fique relatado pelo médico que te atendeu, quais são as condições que ele te recebeu. E aí você registra com aquele documento, que também você será orientada a passar para fazer o exame de IML. Mas, de todo modo, a orientação de que você tem que registrar o seu BO só na Delegacia da Mulher, no dia útil, horário comercial, não procede. A autoridade policial, o policial de plantão não podem se recusar a registrar o seu boletim de ocorrência, independentemente do dia e do horário. Quando você busca a proteção, você também pode buscar na delegacia eletrônica. Você pode registrar o seu BO na delegacia eletrônica. A autoridade policial recebe esse BO e entra em contato com você para te ouvir. Ele vai te chamar para que você possa dar as suas declarações. O BO ele é um campo resumido dos fatos e você tem que ser chamado a comparecer na delegacia para dar as declarações, ou seja, explicar com mais detalhes o que foi que aconteceu e caso você tenha algum elemento probatório, apresentar também. Isso é uma outra questão que sempre me perguntam: mas doutora, eu não tenho provas e o delegado não quis registrar, a autoridade policial que estava ali, os investigadores, os policiais escrivãos de polícia não quiseram registrar porque disseram que eu não tinha provas. Isso aconteceu muito nos anos de 2022 e 2023. Eu posso falar, vocês sabem que eu falo daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo. Existem casos em que houve recusa dos policiais em registrar e também houve casos em que o promotor ou a promotora de justiça e também a juíza de direito, ao receberem aquele pedido de medida protetiva, negarem por falta de provas. E isso, pelo amor de Deus, não existe mais. Isso não pode, na verdade, nunca existiu, né? Mas vieram outras leis para explicar isso de forma muito clara. Eu não vou parar aqui para ler leis para vocês. Estou com elas aqui, todo o instrumento normativo mais atualizado para a gente poder conversar. Mas hoje eu quero esse primeiro bate-papo sobre este tema, Agosto Lilás, falar com você da forma mais prática, mais simples possível, para que você entenda se o que você está passando se configura, se caracteriza como um tipo de violência. E se isso é um tipo de violência, talvez você não esteja passando, mas alguém que você conhece, alguém da tua família pode estar passando, algum amigo pode estar te pedindo um conselho, uma amiga, e você tem esse conselho para dar. E outra forma de buscar a proteção também, outras diversas formas.
Você pode fazer isso diretamente por advogado, caso você não queira ir até a delegacia, não tenha desenvoltura com a internet para poder fazer ali o seu BO eletrônico, você pode procurar um advogado da sua confiança para fazer esse pedido de medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva de urgência, ela não trará para você de forma limitada, certo? Ela trará para você as medidas necessárias ao teu caso, aquilo que você declarou. É óbvio que por questões de documentos e de força probatória no processo, hoje a palavra da mulher tem especial relevância. Então, se ela chegar até a delegacia, o BO eletrônico, a Defensoria Pública, o Ministério Público, ao advogado particular, a OAB, que todos esses órgãos estão plenamente capacitados para orientar, ela dirá tudo aquilo que aconteceu. Mulheres, pelo amor de Deus, não deixem de dizer todos os detalhes. Muitas vezes você chega em uma delegacia e não te dão a informação correta. Por pressa, por excesso de trabalho. Então você precisa levar os elementos que você possui, como por exemplo, vídeos, áudios, os seus prints das mensagens. Muitas vezes o agressor ele manda a mensagem e ele apaga. Então você printa aquela mensagem, você salva aquele áudio, você manda, envia para alguém da sua confiança. Se alguém presenciou ameaças, violência física, violência psicológica, patrimonial, sexual, essa pessoa também pode ser a sua testemunha. Isso vai fortalecer a instrução processual, porque não acaba por aí. No momento em que você registra, a autoridade policial precisa te ouvir, encaminhar a sua escuta para o Ministério Público. O Ministério Público vai então dar a sua compreensão dos fatos, fazer a sua denúncia, se assim ele entender, e, na sequência, encaminhar para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o juiz de direito, é claro, com as formalidades legais, todo o passo a passo ali judicial, que eu não vou ficar aqui cansando vocês com isso, ele levará, e aí sim, ele recebendo aquela denúncia, ele então passa a desenvolver o sistema processual, começa a caminhar para a instrução processual. Feita a instrução processual, todos são intimados, todos são ouvidos, e essa medida protetiva ela toma mais força. O que você precisa entender é que a medida protetiva ela se dá tanto no distanciamento, o juiz determina que aquele agressor não pode mais se aproximar de você, das suas testemunhas ou de pessoas da sua família, de uma certa quilometragem, vai colocar ali a distância, quantos metros esse agressor precisa ficar de distância. Ele colocará na medida protetiva que esse agressor não pode fazer contatos, seja ele virtual, pelas redes sociais, seja ele, qualquer tipo de contato, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, carta. Inclusive, vou falar aqui para vocês um caso que o agressor, como ele estava bloqueado em todas as redes sociais da vítima, ele não tinha mais opções, ele não tinha mais como fazer o contato e ele temia a questão da prisão, porque a quebra da determinação da medida protetiva pode configurar, o juiz pode decretar a prisão preventiva, ele já vai colocar ali, descumprida a ordem, incorrerá, né, no caso de uma prisão preventiva determinada. Então, o que você precisa ter em mente é que nesse caso específico, essa determinação bloqueou todo tipo de contato, a vítima bloqueou efetivamente nas redes sociais e ele passou a enviar Pix. Sabe aquela opção de descrição? Pois bem, na legenda, nessa opção de descrição, ao enviar um Pix de 1 centavo, ele depreciava, ele ameaçava, ele gerava medo, pavor. E é por isso que nós precisamos entender que as medidas protetivas podem se adequar. As medidas protetivas podem, de
abarcar de todo modo aquilo que efetivamente a vítima passa. Cada vítima vive de uma forma, cada agressor vive de uma forma. E é por isso que a medida protetiva ela pode ser ampliada, ela pode ser reformulada, ela pode ser revogada. Não tem mais medo, não tem mais risco. A própria vítima, o agressor, com o seu advogado ali constituído nos autos, pode fazer esse pedido para o juiz. Olha, não é mais necessária a medida protetiva. E, principalmente, quando há a reconciliação do casal. Existem casos em que o agressor é denunciado porque ele está com a medida protetiva em vigor, se aproxima da vítima, alguns parentes vendo aquilo acaba denunciando, vem uma viatura, prende e a vítima passa a visitá-lo no presídio. Será que existe risco para ela? Será que essa medida protetiva precisa continuar vigorando? Se ela fez a carteirinha, se ela foi visitá-lo diversas vezes no presídio, precisamos avaliar de perto. Cada caso é um caso, mas isso existe. Muitas vezes o casal se perdoa, o casal em nome dos filhos, da boa prática social, dos julgamentos, cada um tem a sua razão. Decide voltar e esquecem que existe uma medida protetiva em vigor. E o que fazer? Esquecer que tudo isso aconteceu? Talvez para restabelecer o matrimônio é necessário se esquecer, ou ao menos tentar, se é que é possível fazer isso. Mas não pode esquecer que há uma medida protetiva em vigor e ela precisa ser revogada neste exemplo, neste caso. Quanto ao fato de não haver nenhum tipo de discussão sobre reatar o relacionamento, ausência de medo, muitas vezes há uma discussão, sim, sobre a guarda dos filhos, a aproximação. Olha, tem uma medida protetiva que ele não pode se aproximar de mim. Logo, ele não pode se aproximar dos meus filhos porque os meus filhos estão sempre comigo? Não necessariamente. Não é bem assim, tá? Existe algum tipo de violência contra as crianças? Ele é um pai violento? Ou ele foi um marido violento, um namorado violento? É aí o ponto que você precisa entender. Se de fato ele deverá manter-se afastado também dos filhos ou não. Como fica o direito de visitas? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Doutora, mas as visitas? Eu não vou pedir medida protetiva porque eu não quero que ele perca o acesso aos meus filhos são muito apegados a ele, eles vão sofrer muito, ainda são pequeninos. Uma coisa não tem relação com a outra. O que na prática nós fazemos é pedir para que essa vítima denomine, solicite, aponte alguém que fará essa determinação, essa ponte entre eles. Quem é que ficará responsável por pegar e devolver essa criança? Será que seria de boa praxe que o pai retirasse da escola essa criança na sexta-feira e devolvesse para a escola no período de aula da segunda-feira? É uma ideia a se pensar. É uma questão que na prática acaba acontecendo. E as mulheres aí sim tomam coragem, deixam de ser ali, de conviver de forma contínua neste ambiente de violência, neste ambiente de maus tratos, que servirá inclusive de efeitos negativos na vida dessa criança. Para então se livrar das agressões, ela consegue fazer esse pedido de protetiva sem afetar a relação entre pai e filho. É isso que vocês precisam entender. Muitas mulheres deixam de pedir medida protetiva. Eu quero que você fale aqui para mim. Se você conhece alguma situação semelhante, se você passou por algo semelhante, se você tem alguma dúvida nesse sentido, manda aqui para mim o seu recadinho, deixa o seu comentário, ou vá lá no Instagram também, que é @advogado_pinheiro, e conta para mim
a sua dúvida, o seu relato sobre essa história que eu vou trazer no próximo programa. E não se esquece, curte, comenta, compartilha aqui desde já. Ainda tem mais uma etapa aqui pra gente conversar, mas eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque muitas pessoas estão precisando ouvir esse conteúdo, não sabem de onde, não sabem como começar a se proteger. E eu estou te dando aqui o como, de onde começar e quais são as razões, quais são as bases, né? Porque, de novo, as pessoas se esquecem que a violência, até com criança, com adolescente, não é só a violência que deixa marca aparente, é também aquela que deixa marcas talvez irreversíveis na questão psicológica e emocional daquela mulher. Tá certo, gente? Então, seguindo aqui, o mês de agosto foi instituído para nós refletirmos. O que é que nós estamos fazendo? O que ainda falta fazer? O que seria necessário para inibir, para reduzir esse índice que a gente vê aumentando todos os dias de violência doméstica? Muito se falava que na questão da pandemia aumentou o índice de violência, né? Porque todo mundo ficou recolhido, teve aí a quarentena, as pessoas não saíram de casa, ninguém ia trabalhar, era home office, então todo mundo trancado em casa, os índices subiram. Mas eles continuam subindo. O que fazer? Se você fosse legislador, se você pudesse escrever uma lei, um artigo de lei, qual você escreveria? Manda aqui pra mim, deixa aqui nos comentários o que você sugere de proposta de lei, o que você sugere de campanha para tentarmos conscientizar mais, para tentarmos reduzir mais, porque o aumento de pena já aconteceu. Muito se diz que não tem lei nesse país. Gente, tem, e muitas leis. Mas o que fazer com tantas leis? É isso. Nós precisamos de conscientização. Nós precisamos falar mais com essas mulheres. As mulheres precisam de uma vez por todas se olharem. As mulheres precisam entender que são poderosas, que são inteligentes, que são capazes e não deixar mais esse algoz afetar. Não é bonitinho, não é simpático aquele excesso. Nada em excesso é bom. Principalmente quando o excesso é com o seu tipo de roupa, com o seu tipo de maquiagem, com as pessoas que você anda, com os lugares que você frequenta. É claro que a partir da sua intelectualidade, a partir da sua história, da sua cultura, da sua questão financeira e social, você tem que escolher quais são os ambientes que você quer andar, quais são as pessoas que convém a você andar. E um conselho de, olha, essa galera, essa turma que você tá andando, não me aparenta ser de pessoas adequadas para você, essa roupa me parece que não está adequada para o ambiente. E tem um conselho, uma dica, que é muito diferente de proibição. Você não vai, você não pode fazer, isso você não compra, isso você não gasta, com tais pessoas você não fala mais, você não olha mais. Chega um momento que essa vítima ela vai ficando tão transtornada que ela para, ela chora, ela começa a entender que é ela quem está errada. É isso que acontece e que causa grandes transtornos psicológicos. Um dia ele acorda te dando flores, levando café da manhã na cama. Ele passa até o período do almoço muito bem e de repente você atrasa o almoço porque estava cuidando do seu filho. E ele grita com você que você é uma incompetente, incapaz. Por que o almoço você não dá conta de nada? Por que o almoço não saiu ainda? Você sabe muito bem que eu tenho fome nesse horário. E aí ela diz a verdade, eu devia ter me preocupado mais, deveria ter feito mais rápido. E aí, ao longo do dia, tudo isso passa. À noite vocês saem para jantar e ele começa a dizer que você está mal vestida para aquele jantar.
Ele começa a dizer que você é feia, que nenhuma maquiagem, que nenhuma superprodução pode dar aquilo. Pra que essa roupa? Pra que esse sapato? E você começa a entender que ele tem razão. E ao invés daquele salto que você usava, você troca por uma sapatilha. Mas não porque você quer e nem porque é mais confortável. Mas porque ele diz que aquilo é de mulher vulgar. E aí você deixa de usar aquela roupa que você mais gostava, porque não agrada a ele. E você não quer deixá-lo chateado. Isso tudo continua dia após dia, semana após semana. E o que entra na sua cabeça é exatamente aquilo que o agressor quer: te diminuir. E quando ele consegue te colocar para baixo, aquela mulher saudável, inteligente, empoderada, poderosa, começa a não se enxergar mais, não se arrumar mais, se afastar mais dos amigos. Mas não é que aqueles amigos que ele disse que você estava proibida de falar eram companhias inadequadas. Ele te tira do teu ciclo de amizade, ele te tira do ambiente familiar, ele te isola para que você não conte a ninguém, para que ninguém denuncie e para que ele possa, depois de te tirar toda a sua autoestima, conseguir te destruir e continuar te destruindo um pouquinho mais e mais um pouquinho a cada dia. É esse o objetivo dele. Quando ele consegue isso, ele muitas vezes parte para agressão patrimonial. Ele vê que você está trabalhando, ele vê que você chegou um pouco mais tarde, que você fez hora extra. Ele começa a dizer que você está tendo um caso com seu chefe. Ele vê que você está indo para a igreja, que você está tendo um caso com o pastor. Ele começa a te cercar de todos os modos até você sair do teu trabalho. Ele vê você mexendo no seu celular, ele quebra o seu celular. Ele diz que ali você está conversando demais, deve estar conversando com os machos. E assim ele vai evoluindo. Vai chegando um dia que a sua autoestima vai baixando tanto, que você não se cuida, que você não se olha, que você não se arruma. E enfim, ele vai dizer que você não é mais aquela mulher que ele conheceu. E aí ele começa a te trair. Ele começa a exigir atos sexuais nos momentos em que você não tem vontade. Porque isso, depois de todas essas etapas, você realmente não tem mais nenhum tipo de vontade. Mas aí você começa a se cobrar. Você começa a se punir. Porque você já está com a autoestima lá embaixo. Você já não se olha, não se cuida, não se protege, não tem amizades. Você não fala mais com a sua família. Porque tudo isso ele te tirou. Você não sai de casa nem para trabalhar. Porque ele também te tirou isso. Ele te causou desconforto no ambiente de trabalho ao ponto do seu chefe te demitir. Você não vai mais à igreja porque a violência física começou a ser tão grande que você está com marcas aparentes e em um determinado dia você chora. E no momento em que você chora, ele te abraça e diz que tudo vai ficar bem. Às vezes ele até pede desculpas, não é? Mas promete e promete que ele nunca mais fará isso. E você acredita. Mas no dia seguinte ele repete. Talvez 3 dias depois ele vai ser agressor novamente. Porque o agressor, uma vez, pode ser agressor 2. Então você começa nessa próxima agressão a ouvir dele que a culpa é toda sua. E quando você ouve que a culpa é toda sua, você mais uma vez chorando, reflete. Onde está o seu erro? O que é que você tem feito e o que você pode ainda fazer para melhorar? Não é mesmo? E aí vem a fase da lua de mel novamente para tentar, enfim, que você não erre mais. Porque a culpa é toda sua. Então,
Se você descobrir aonde está o seu erro, isso nunca mais vai acontecer. E aí ele te abraça. Na manhã seguinte, te traz café da manhã novamente. E fica tudo bem por mais uma semana. Mas esse agressor voltará a te agredir. Então, se você está vivendo uma situação semelhante a essa, se você está num ambiente desse, você quer sair deste ambiente, mas tem medo do que vão falar, do que vão fazer, do que vai acontecer com ele, o que ele fará com você depois, pense em você. Feche os olhos e se lembre de quem você era, a mulher que você era, inteligente, forte, que inspirava. Aquela mulher, ela ainda está aí dentro, eu tenho certeza disso. E é ela quem te dará forças para continuar. É ela em que vai te ajudar a denunciar. Mas se você ainda precisa de mais orientação, se você ainda precisa de uma compreensão melhor até de si mesma, busque informação. Você tem agentes de saúde que podem te orientar. Você tem palestras gratuitas em diversos locais, inclusive este mês é um mês em que vai ter muitas palestras, muitos eventos, congressos voltados para esse fim. Existem projetos aqui pertinho de nós, em Caieiras, que se chama Guardiãs Maria da Penha. A GCM acompanha no momento em que a mulher já tem a medida protetiva deferida, tem até aplicativos que a mulher pode se inscrever, que são discretos, que ficam no seu aparelho celular, que ficam ali só você dar um Google, você pesquisar. Mas você pode buscar orientações, inclusive em eventos como esse. Fique atento, no mês de agosto nós teremos palestras, eventos, encontros para falarmos sobre esse tema. E lá você pode fazer suas perguntas, não só lá nos eventos, você pode mandar aqui para nós. Nós temos diversas plataformas, nós temos diversas formas de orientação, comunicação. Vou repetir aqui para vocês. Tem a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em Francisco Morato, em São Paulo, tem em Franco da Rocha, Caieiras, todos os lugares que você procurar, dá um Google, vá até lá, converse. Tem o nosso Instagram, que a gente sempre está postando informações sobre isso. Nós vamos postar as palestras, os encontros, fica tudo lá, @advogada_Pinheiro. Nós temos aqui no YouTube outros vídeos que nós conversamos com o delegado da Delegacia da Mulher de Francisco Morato, nós conversamos com o promotor de justiça de Francisco Morato, da Infância e Juventude, falando sobre, inclusive, violência com crianças e adolescentes, medidas de proteção para eles. Nós tivemos um encontro com a Lilian, inspetora da GCM de Caieiras, que acompanha esse projeto, é uma das idealizadoras do desenvolvimento desse projeto em Caieiras, na GCM. Nós temos a Paula, que é a Paula, agente de saúde no posto de saúde de Francisco Morato, que está sempre ajudando, sempre disposta, sempre orientando. E, como eu disse, teremos este mês vários encontros para falarmos sobre este tema e muito mais. Temos a Defensoria Pública aqui em Francisco Morato também, para que você possa buscar orientação, informação, profissionais de extrema capacidade técnica para te orientar. Temos ainda o Ministério Público, que vai te receber, vai te orientar também. Quem tiver dúvida, quem precisar de orientação, deixa o recado aqui para mim, que eu posso indicar para vocês os endereços, os telefones, todos, para que vocês possam fazer o contato, tá certo? Temos também o Centro de Integração à Cidadania em Francisco Morato, que tem pessoas ali competentes para te dar as dicas e as orientações. Lá tem o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, que você pode se informar, tem psicólogas ali preparadas para atender pessoas que foram vítimas de violência e dar as dicas e orientações necessárias, questões burocráticas de agendamento, atendimento. Temos a Delegacia da Mulher
Delegacia de Defesa da Mulher em Francisco Morato, que tem uma equipe excelente para receber você, para tirar suas dúvidas, mas você precisa levar as suas informações com clareza, para que tudo conste no registro de ocorrência, não deixe nada de lado. Por mais que você possa estar um pouco transtornada com toda a situação, relate o que efetivamente aconteceu com você. A verdade, nada além da verdade, sem exageros, sem confundir disputa patrimonial, divórcio, dissolução de união estável com questões de violência. Não se confundem esses conceitos e não é com medida protetiva que você vai resolver sua divisão patrimonial, tá? Precisa ficar isso muito claro. Agora, se você entender, inclusive tem a delegacia que não é especializada, a outra delegacia de Francisco Morato, você pode ir até lá, registrar o seu boletim, caso seja um horário já de plantão, horário que não esteja em expediente a Delegacia da Mulher, ou num final de semana que eles têm que registrar, sim. Caso você não queira ir até uma delegacia, nem fazer o registro de ocorrência online, que você pode fazer, tá? Você pode registrar a sua ocorrência pelo boletim eletrônico, só dá um Google aí que você consegue, vai lendo as orientações, vai fazendo, mas você também pode procurar o advogado da sua confiança, contar a ele os seus relatos, ele vai te dar a melhor orientação jurídica, você não precisará, talvez, claro, estou dando informações aqui de casos genéricos, trazendo alguns exemplos, trazendo conceitos da Lei Maria da Penha, mas há casos em que não precisa do boletim de ocorrência, você pode pedir a medida protetiva diretamente à justiça por meio do seu advogado. Tá bom, gente? Então, eu quero que vocês tenham tudo isso em mente. Tem saída, tem solução e juntos nós podemos fazer a diferença dentro do nosso lar, dentro do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado e levar políticas públicas efetivas, ideias, projetos, debates sobre este tema que eu muito queria trazer aqui para vocês, que queria conversar muito sobre esse assunto. E temos ainda o mês todo que nós vamos tratar exclusivamente. O mês de agosto, Agosto Lilás, será dedicado exclusivamente para falarmos sobre violência doméstica e familiar, medidas protetivas para essas mulheres, conscientização, e eu quero que você deixe aqui o seu recadinho sobre isso. O que você faria? Qual seria a sua sugestão de legislação ou de medidas de políticas públicas efetivas para reduzirmos o número altíssimo de violência doméstica e familiar? Quero agradecer então pelo seu tempo, quero agradecer por ter ficado até o fim aqui comigo. Peço para você se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha e não se esqueça, seja 1% melhor a cada dia. Um grande beijo e até mais!